e a gente vai falar sobre como encontrar artigos científicos. Porque as pessoas vivem falando, professora, manda para o meu artigo, manda para o meu artigo, não dou conta de mandar o artigo. E melhor do que isso, eu resolvi fazer uma live, e nessa live eu vou explicar como você vai encontrar o artigo científico. Eu nunca pensei em fazer isso, porque para quem está no consultório, eu falo que deixa que eu estudo para você. Porque quando eu deixei de ser professora, quando eu era professora, eu mandava todo mundo estudar. Vai lá no artigo, vai lá no livro, estuda, 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 estuda. Aí, quando eu fiquei no consultório, assim, você fica moído de trabalhar no consultório, chega em casa, você quer dormir, porque cansa o corpo atender. E eu fiquei pensando, puxa vida, coitado do profissional, porque é sofrido, ele não tem tempo de estudar. E no Periodiário a proposta é, deixa que eu estudo para você e eu busco informações fidedignas. Só que também, inspirado nessa história assim, e aí, o que é uma informação fidedigna, o que não é uma informação fidedigna, a gente vai organizar isso para vocês saberem ou buscar ou filtrar a informação. É isso aí. A gente vai ensinar a pescar. Meu nome é Márcio. No meu caso, eu sou professor do curso de administração, né? Eu tenho doutorado dentro da área de administração e também sou professor do estricto sensu, né? Sou professor do mestrado. E, na verdade, né, as questões talvez voltadas aos artigos científicos, ela vai, né, desde a da época da graduação até, né, o doutorado. Então, essas dúvidas, elas continuam até hoje, né? Então, eu vou tentar, né, nessa live aqui que a Cristina me passou, para, pelo menos, eu tentar aí tirar, né, as dúvidas da maioria de vocês. Posso né? começar a perguntar? Que daí pergunta... Acho que talvez seja mais fácil. Primeira pergunta, tá? O que as pessoas pedem? Casal lindo, né? Vocês precisam ver as crianças, tá? É que a gente já é velha, as crianças são mais lindas. Primeira pergunta é assim, ó. Professora, eu vou dar uma palestra de doença periodontal em gestante. Professora, me arruma uns artigos? A pergunta é, onde é que a gente pode buscar esse tipo de informação atual para leigos? Como quase tudo, né, as pessoas acabam buscando dentro do próprio Google, né? Só que, caso muitos não saibam, o Google ele tem uma ferramenta dentro dele que ele chama Google Scholar, ou ainda o Google chamado Google Acadêmico. No Google Acadêmico é onde geralmente a gente consegue buscar, certo, artigos científicos, mas né? Pelo menos de uma forma mais simplificada. Onde é que a gente acha esse tal desse Google Acadêmico? Bom, se o pessoal colocar diretamente no próprio Google Acadêmico, né, ele já vai apresentar uma aba, né, já separada, no qual as pessoas podem buscar, né, a partir da palavra-chave. No caso, por exemplo, qual foi que você colocou? Era doença periodontal em gestantes. Isso, se ela colocar lá, por exemplo, doença periodontal e gestantes, tá? Provavelmente, né, dentro dessa pequena busca, ela vai encontrar uma quantidade bastante grande de artigos disponíveis. Mas qual que é a diferença entre o Google normal e o Google acadêmico? O Google normal, ele costuma, né, na verdade, pegar informações de sites comerciais, muitas vezes de blogs, muitas vezes de empresas, e não de artigos, né? Enquanto que o Google acadêmico, propriamente dito, ele vai diretamente nos artigos. É lógico, quem talvez queira alguma coisa um pouco mais, digamos, com impacto maior, né? Ou ainda dentro da área acadêmica, né? Aí talvez seja necessário uma busca um pouco mais efetiva, no caso, dentro das bases de dados. Mas só para falar que o Google acadêmico responde muita coisa. Quando alguém pergunta assim, professora, tal produto funciona, tal, eu vou no Google acadêmico ver se eu encontro o tal do produto. Porque se está no Google acadêmico, já tem trabalho científico, né? Se ele está no Google geral, ele tem propaganda, vende e tal, assim que é legal, né? Não, exatamente. Então a gente pega, por exemplo, se você... nós temos várias bases de dados, por exemplo, nacionais, né? Então o próprio governo, ele disponibiliza,
né, base de dados no qual as pessoas podem fazer buscas dos artigos científicos, tanto artigos científicos nacionais como artigos científicos internacionais. Mas base de dados, assim, por exemplo? Por exemplo, nós temos a Cielo. Cielo. Né? Ela é uma das bases de dados, isso. Por exemplo. Né? Nós temos as bases de dados do próprio portal da CAPES, que é o portal de periódicos da CAPES, que ele engloba uma quantidade grande de outras bases de dados. Nós temos a Scopus, que é uma outra base de dados. Nós temos, por exemplo, a Web of Science, é uma outra base de dados. Escuta, mas esse da CAPES, esse Scopus, eu nunca busquei. Isso é bem mais acadêmico ou eu que não estou procurando ali? É mais... Geralmente, ele acaba sendo voltado mais para a área acadêmica. Né? Ou seja, geralmente são poucos os profissionais que acabam buscando, né, literatura ou artigos dentro desse tipo de publicação. E tem gente ligada falando, selo PubMed, ele é da administração, tá? Então, selo PubMed, Lila, que são da área da saúde. Outro nível de pergunta assim, professor, eu sou acadêmica, estou fazendo especialização, quero encontrar um artigo para eu começar o meu TCC. Vou começar o meu TCC, me dá uma ajuda. Onde começa? Olha, geralmente, né, eu, pelo menos para os meus alunos, eu geralmente recomendo os artigos bibliométricos, né? Então, talvez o primeiro lugar para você começar a procurar seriam os artigos bibliométricos. Os artigos bibliométricos, eles costumam, já foi feito, digamos, por um outro pesquisador, né, sobre aquele determinado assunto que a pessoa precisa pesquisar. Né? Então, por exemplo, você pega um artigo bibliométrico que vai falar sobre diabetes gestacional. Mas o que certo? É um artigo bibliométrico? Geralmente é uma busca, né, de um determinado período sobre aquele determinado assunto. Mas é uma revisão. É como se fosse uma revisão de literatura. Mas não é uma revisão. Não é bem uma revisão. Por quê? Porque ele vai buscar, na verdade, a quantidade de artigos ou a quantidade de publicações, né, que são dentro daquela área. Entendi. A revisão de literatura é um tipo de estudo que revisa a literatura, mas o bibliométrico é uma conta de quantos surgiram. Quantos mais ou menos isso, naquilo ali. Dentro daquele determinado assunto. Então, por exemplo, você pode descobrir, por exemplo, que diabetes gestacional no ano de 2018 foi um assunto bastante trabalhado na literatura, né? E talvez em 2020, né, ou talvez em 2019, foi algo que talvez não tenha sido tanto. Ou então, em 2005 nós tivemos... Vamos dizer assim, em 2005... Por ali surgiu o Full Mouth Disinfection. De 2005 a 2010, explodiu o Full Mouth Disinfection. Só que se eu não sei quando é que foi o boom daqueles trabalhos, eu vou procurar um estudo bibliométrico. É isso, né? Sim. Em vez de eu ficar procurando em 2020, que vai ter assim, já passou, eu vou procurar mais cedo, né? Isso. Olha só, tem alguma dica para quem não fala inglês? Olha que pergunta boa. Para fazer a tradução de artigo científico. Acho que vamos começar a falar assim, quem não fala inglês e não é professor, por onde começaria, eu acho, né? Bom, se você já tem o artigo em inglês, é um pouco mais difícil, né? Realmente a dificuldade é maior, porque uma boa parte, na verdade, da literatura científica, ela está em inglês. Tudo bem, mas a pessoa não lê inglês, como é que ela faz? Bom, nós temos os artigos em português, nós temos bons artigos em português, né? Então, muita coisa que está acontecendo no momento, né? Até muitos periódicos científicos nacionais, eles têm publicado em português e em inglês, né? Então, até em decorrência do próprio impacto, né? Que é necessário para os periódicos científicos. Mas isso não acontece na área da saúde, é tudo em inglês mesmo, né? A gente pode pegar, copiar e colar no Google Translator. É uma maneira. Tá bom? É uma maneira. É assim, facilita bastante. Outra pergunta, como se encontra um artigo bibliométrico? Bom, nós temos algumas bases de dados, né, que se você colocar bibliometria, ou você colocar mesmo
Acho que você até tinha me passado uma base da área de saúde que tinha, acho que mais de 5.000 artigos bibliométricos, ou mais de 50.000 artigos bibliométricos disponíveis, né? Acho que, mas eu não sei se essa base era uma base paga. Lembrando que geralmente, tá? Geralmente, a maior parte dos periódicos nacionais, né, eles são gratuitos. No entanto, uma boa parte dos periódicos internacionais, eles não costumam ser gratuitos. Agora, vamos falar assim, ó, se eu não falo inglês, eu sou dentista de mocho e eu quero uma atualização sobre tal assunto. Nossa, surgiu uma dúvida sobre instrumentação ultrassônica, mas eu não falo inglês. Eu posso procurar no Google Acadêmico em português? Pode. É confiável? Pode. É confiável, é confiável. Geralmente, uma boa parte dos artigos que estão disponíveis, especialmente se eles estão vinculados à base de dados confiáveis, eles costumam ser bons artigos. Ele vai falar daqui a pouco. Né? Isso eu também vou falar, né? Muitas das coisas que eu estou colocando para vocês, eu fiz até um PDF, né? Eu fiz não vou falar que foi um artigo, mas eu fiz um resumo, né? Justamente da área de periodontia. E vai receber no nosso e-mail. E para você ver, eu fiz isso somente hoje à tarde. Eu consegui fazer tudo isso hoje à tarde, fazendo uma busca de todos os periódicos científicos dentro da área de periodontia, né, periódicos internacionais e nacionais. Isso foi feito somente uma tarde. Muito bem, mas esse é ele, tá? Porque ele vai mais rápido. Mas a pergunta é assim: alguém falou tal coisa na palestra e eu volto para casa, eu fico curiosa em saber, será que a pessoa falou uma coisa certa ou não? Ou outra coisa, o professor falou do tal artigo. Como é que eu acho esse tal desse artigo? Olha, tem duas coisas principais que é sempre recomendável você pegar no artigo, especialmente quando forem palestras, né? É quando, se possível, você colocar, você ter o nome do artigo, né? Ou ainda o autor do artigo. Pelo menos se você tendo essas duas coisas, você já vai ter uma facilidade, digamos, razoavelmente grande, né, de conseguir encontrar esse artigo. Se você tiver, por exemplo, o ano desse artigo, também é uma outra maneira. Então, óbvio, o nome do artigo, ele é talvez o jeito mais fácil de você conseguir encontrá-lo. Encontra onde? No próprio Google Acadêmico, né? Geralmente no Google Acadêmico ele está ligado a todas as outras bases. É mais ou menos nesse sentido. Caso você não consiga encontrar, né, no Google Acadêmico, então aí você tem uma outra possibilidade, que é fazer a busca dentro das bases de dados, né? Então seria uma outra alternativa. Só que aí já é digamos, um pouco mais complicado, 2, né? Mas já é um nível, digamos, um pouquinho mais elevado, né? É o que geralmente faz, por exemplo, o pessoal da pós-graduação. Tá, mas peraí, vamos pensar antes de ir na pós, vamos pensar no dentista normal. Eu sou dentista normal, dentista de mocho, fui na palestra, assisti a palestra do professor tal, aí eu voltei para casa, fiquei curiosa em saber mais daquele artigo. Eu posso ler só o resumo, só o abstract, e não ler o artigo inteiro? Assim, quando é que eu realmente precisaria ler o artigo inteiro e quando é que só o abstract já me responderia? Muitas vezes, né, quando o abstract já está, digamos, bem escrito e você já tem a informação que você deseja lá, né, então você não vai precisar ler. Agora, se no abstract ele não tem a informação específica que você quer, mas consta lá que talvez essa informação esteja no artigo, aí é recomendável que você leia o artigo, né? Então, mais ou menos nesse sentido. Essa foi a maior dúvida que eu sempre tinha, porque daí eu tinha professor que falava que tinha que ler o artigo inteirinho, e aí eu ficava lá me matando para ler o artigo inteirinho. Hoje eu sou dentista de mocho e sou professora periodiária que ensino coisas da prática. Eu não sou pesquisadora, então eu leio o artigo na íntegra quando eu desejo me aprofundar. Exato. Né? Então, por exemplo, o abstract ele é justamente uma maneira rápida de você fazer buscas em relação ao artigo que você deseja, tá? E saber justamente se a informação que você quer está lá. Né? Essa talvez seja a principal função realmente do abstract. Né? Você já ter uma ideia, uma grande noção,
se a informação que você deseja está lá. A outra dica, professora, onde que tem a nova classificação das doenças periodontais? Aí eu comprei um livro novo da Pério e não tinha. Aí explica para nós por que não tinha. Por um acaso, quando você me falou isso, eu fui no Google Acadêmico, né, procurar esse artigo que você tinha me dito. E esse artigo, acho que é de 2018, né? No ano que foi lançado. No ano que foi lançado. Foi lançada uma nova classificação. Estava vendo lá que acho que foi feito pela nos Estados Unidos, acho que na Europa. Isso, a Federação, né? Europeia. Uma coisa assim, na Europa e nos Estados Unidos. Esse artigo era de 2018. Aí você me disse que um livro que você comprou de 2020, né, um livro recente, ele não constava essa classificação. Então, isso é bastante comum, né, acontecer. Por quê? Porque um livro, ele demora muito mais para ser escrito. Ele demora muito mais para ser liberado, digamos, para publicação. Né? Você tem todo um caminho que precisa ser feito até esse livro chegar na mão, digamos, do consumidor final, então, ou do leitor assim, final. Converse, o artigo, professor. Não. Quando é que a gente vai comprar livro? Quando é que a gente vai ler artigo? Geralmente, tá, o livro ele serve bastante para quando você precisa, por exemplo, de preparar alguma coisa durante mais tempo. Né? Quando você precisa de uma base sólida, né? Exato, quando você tem, digamos, desde o início, né? Tem um início, meio e fim, né, daquele determinado assunto. Porque certo? Assim, eu nunca estudei Pério, vou lá e vou procurar um artigo. Se você nunca leu um livro de Pério, se você nunca se aprofundou, você cata um artigo, você fica... Exato, se você não tem a base, né, então o livro ele dá muito mais a base para você. Então é interessante que você tenha o livro, justamente porque ele vai te dar a base. Agora, se você quer aprofundar alguma coisa e você quer coisas mais atuais, é o artigo. Você não tem como sair da questão do artigo. Okay. Né? O artigo, ele lança, né, o conteúdo, digamos, mais atual, né, em relação às pesquisas dentro daquela área. Aí, por exemplo, assim, a pessoa acabou de formar, mas ela tem um monte de dúvida. Às vezes, ir direto no artigo, a pessoa fica meio perdida, né? Muito perdida. Então, por exemplo, eu estou fazendo um TCC de graduação, ou eu estou no começo da especialização. Faz daquela dica lá da espinha dorsal do livro, né? Pega o livro, né? Primeiro pega o livro, vá no seu sumário, né? Vá no seu sumário e verifique lá, né? Obviamente, a parte inicial. Ali talvez vai te dar a base para você talvez, né? Mais tarde você ir para os artigos. Aí você já vai saber um pouco melhor o que você vai estar procurando. Né? Porque se você não sabe a base, muitas vezes você não sabe nem o que procurar. Aí você acha assim, um artigo falando sobre esferas de minociclina para bolsas periodontais profundas. E você resolve que vai fazer um TCC sobre esferas de minociclina. Alguém já ouviu falar nisso? Então, coisa caro. Não vai saber. É um coisa caro, importado, não vende no Brasil, mas você encasqueta que vai fazer isso. Primeiro você tem que ir na base, pega no livro e vai, né? Para que serve as bases de dados? Quando é que a gente vai no PubMed, no Cielo, no Lilacs, com qual propósito? Aí nós temos uma outra situação. Então, como eu disse, se a pessoa estiver, vamos imaginar, fazendo um TCC, tá? TCC, a gente já está calculando que seja graduação, certo? Então, a ideia é que essa pessoa, primeiro, ele vá no livro. Ou seja, o livro é para ter a base. A partir de que ele teve a base, sabendo mais ou menos já o que procurar, nas bases de dados, né, é onde ele vai conseguir, talvez, pegar artigos sobre aquele determinado assunto. Então, ali ele vai conseguir, por exemplo, ele vai falar sobre... Qual que era o assunto mesmo que você me disse? Sobre doença periodontal em gestantes. Então, doença periodontal em gestantes. Então, ele pode ir dentro dessa base de dados e colocar lá dentro da busca. Doença periodontal e, por exemplo, gestantes. Então, se ele colocar lá doença periodontal e gestantes,
talvez ele vai ter uma quantidade de artigos que vão falar sobre esse assunto. Cuidando que, muitas vezes, as palavras, você às vezes precisa também acrescentar ou alterar essas palavras. Então, por exemplo, doença periodontal, ela pode ser muito geral. Alguns podem colocar, por exemplo, talvez gengivite ou periodontite, né, ou algo nesse sentido. Então, se você tiver o mesmo significado em relação a determinadas palavras, né, talvez você precisa também acrescentar essas palavras dentro do sistema de busca para poder ajudar. Né? Então, isso vai fazer com que você tenha uma quantidade maior, né, ou menor de artigos. Tudo isso todo esse tipo de colocação na hora de você fazer a busca vai refletir na quantidade de artigos. Então, por exemplo, eu fiz um exemplo, acho que eu coloquei gengivite e gestantes, se não me engano, eu coloquei na Cielo, né? Ele me deu 13 resultados. Eu coloquei a mesma acho que no portal de periódicos da CAPES, me deu 22 resultados. Eu coloquei no Google Acadêmico, me deu, acho que mais de 8.000 resultados, né? Então, assim, você tem resultados diferentes, né? Dependendo de onde você vai buscar a informação. E o mais legal é que ele falou que o Google Acadêmico ranqueia por quanto mais ele foi visto. Então, o mais acessado aparece primeiro. Então, isso também é interessante, visto ou citado. Na verdade, a maior parte aparece como a quantidade de artigos que foram citados, né? Pelo menos dentro dessa ordem. Mas isso também acontece dentro das bases de dados. Né? Se você coloca por relevância, por exemplo, é a mesma coisa. Então, você vai ter artigos de maior impacto que vão aparecer primeiro dentro também dos resultados. Agora, deixa eu mudar de assunto um pouquinho assim. Então, vamos dizer que eu sou dentista do mocho, eu não tenho muito tempo para ficar estudando artigo científico. É o que aconteceu na minha vida quando eu fui tempo integral dentista. Eu não tenho tempo. Eu posso ficar assistindo palestra, seguindo uma professora no Instagram, no YouTube, e ficar acompanhando se tem fundamento científico. E aí, onde eu vou me atualizar? Vou me atualizar em palestras, né? E aí a professora cita alguns artigos. Como é que eu posso saber se aquilo que ela cita é importante ou não? Aqui que eu quero puxar a sardinha peridiária, tá? Então, assim, como é que eu sei se aquele negócio que está sendo citado é de verdade, é fake, é importante, não é? Entendeu? Bom, da mesma forma, né? É você ir justamente na fonte no qual a pessoa citou, né? Então, se no caso, especialmente no caso do peridiária, a gente verifica que uma boa parte daquilo que você colocou, ela tem respaldo na literatura científica. E como é que a gente vai saber se tem respaldo, se o artigo é bom, se o periódico não é bom? Bom, isso daí eu coloquei, né? Eu fiz isso hoje à tarde. Então agora nós vamos compartilhar a tela e a gente vai mostrar o segredinho que ele passou a tarde montando para você saber se aquilo que o professor está citando na aula, na palestra, é confiável ou pegou um artiguinho chulé no Google geral, tá bom? Bom, aqui eu fiz, né, uma classificação dos periódicos nacionais e internacionais da área de periodontia, né? Então eu utilizei aqui 3, digamos, sistemas, na verdade, de classificação de artigos, né, se a gente pudesse falar dessa forma, que está vinculados, então, ao impacto, né, que esses artigos têm dentro, digamos, de determinadas áreas. Então, nós temos lá o JCR, tá, que a gente chama lá o Journal Citation Reports, né, o JCR, que ele talvez seja uma dos sistemas, talvez, mais importantes, né, de impacto científico, de impacto dos periódicos no mundo inteiro. Só que assim, esse negócio do impacto não é coisa para os mortais, tá? Isso é coisa de doutor, pós-doutor, não é? De pesquisador para o pesquisador
O tal do impacto é saber se a revista presta ou não presta, né? Algo mais ou menos nesse sentido. Assim, num jeito simples, tá? De um jeito bastante simples, tá? Nós temos ali o SJR, né, que é o da Cimago, né, que também, né, ele é um outro, digamos, ranking, né, um outro sistema métrico, né, para bibliométrico que mede citação, mede impacto. Isso. Então, agora fala para nós o que é impacto em termos leigos. É a quantidade realmente talvez não digo de visualizações, mas de citações. Assim, se a pessoa publicou a perna direita da barata e isso não é relevante, ninguém mais citou que a perna direita da barata é importante, ela não vai ser citada, então ela não tem impacto. Mas se falar que a asa da barata é importante para a cura de alguma coisa e ela for muito citada, aí ela tem impacto, né? Isso, de uma forma bastante simplista seria isso mesmo. Mais ou menos isso, né? para nós. E nós temos um que talvez seja mais conhecido, né, pelas pessoas, que é o Qualis da CAPES, tá? O Qualis Periódicos. No entanto, né, como muitos sabem, na verdade, o Qualis da CAPES ele não mede, de uma certa forma, impacto de periódico. O que significa Qualis e o que significa CAPES? Né? Então, aqui tem uma explicação, né, que é a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, né, que, na verdade, ela, de uma certa forma... É um órgão brasileiro de avaliação ela vai da pós-graduação, exatamente. Se a pós-graduação do Brasil presta ou não presta, é a CAPES que vê, e se o artigo presta ou não presta, é a Qualis que vê. Podemos falar isso? Não é bem isso, né? Na verdade, foi uma medida que foi criada, tá? E que já, de uma certa forma, já está sendo mudada. Ela já foi mudada, tá? E talvez já em 2021 ela talvez vai ser extinta. E né? Aqui, então, até estou fazendo uma explicação já até em relação a isso. Qualis A1, A2, B1. Então, assim, o Márcio vai explicar o que é esse A1, B1, para depois mostrar dos brasileiros quais são esses especiais, e nós vamos responder a tal da Sobrap. Até para não entrar muito dentro dessa questão, tá? Depois nós vamos disponibilizar isso daqui. Isso. Eu acho que fica mais fácil, acho que talvez mais interessante a gente entrar, né, já na questão dos periódicos. Isso. Então, eu fiz um levantamento de todos dos periódicos internacionais, tá? Todos os periódicos internacionais da área de periodontia, certo? E que estão ranqueados nesses indicadores internacionais. Então, nós temos ali, por exemplo, já como exemplo, nós temos o Journal of Periodontology, né? Periodontology, né? Que é dos Estados Unidos, que ele tem fator de impacto, né, no SJR de 150. No JCR, ele também tem o fator de impacto, mas eu só coloquei que eu só estava disponível naquele momento se tem ou não se ele tem ou não tem, se ele estaria no JCR, tá? E no nosso Qualis, né, de 2013 e 2016, ele é A1. Dentro também de uma perspectiva um pouco mais para frente, vocês vão verificar que isso também nem sempre significa alguma coisa, né? Não, então, por exemplo, mas veja, por exemplo, o Practical, né? Periodontics and Aesthetic Dentistry, né? Nunca mexo nesse periódico. Então, ele é um periódico, né, que ele tem impacto 71. do fundo de fator de impacto 71, tá? Ele está no JCR, no entanto, ele não está no Qualis, né? Então nós temos 2 periódicos americanos aqui que eles não estão no Qualis. Então, na verdade, são muitos pesos, são muitas balanças para as coisas, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção é assim, quando aí, por exemplo, eu, prof, tá? Eu publico uma coisa, pessoal, saiu no Journal of Periodontology, saiu no Journal of Clinical Periodontology. O que significa? Que eles têm um fator de impacto alto e que se eles têm, para publicar nisso daqui, significa que eles são relevantes, né? Agora, explica para nós aqui qual é a dificuldade, qual é o grau de dificuldade para um pesquisador publicar um coisinho aqui numa revista de impacto.
Geralmente, né? Geralmente são pesquisas que demoram bastante tempo, né? São pesquisas muito São mais aprofundadas, são estudos, estudos aprofundados, né? Então, são coisas que realmente são são importantes. bastante importantes, ou costumam ser bastante importantes dentro daquela determinada área. Então, quando a gente vê lá um Journal of Periodontology com esse fator de impacto, isso significa que, na verdade, A ele é, peneira, em parte, talvez, pelo que eu vi, né? Eu não sou da área, mas se eu fosse apostar, ele seria o principal periódico científico dentro da área de periodontia. então, daí se a gente falar assim, ó, se saiu ou no Journal of Periodontology, ou no Clinical Periodontology, ou no Periodontology 2000, são estudos sérios, Exatamente. né? Então, por exemplo, a gente pode até, nós dentistas de mocho, estudar o abstract, que ele vai ter respostas boas, né? Aí nós temos algumas outras situações. Então, esses daqui que foram colocados foram todos os periódicos internacionais que estavam citados no SJR ou no JCR. Só que nós temos uma pequena diferença e nós temos uma pequena dificuldade quando a gente fala de periódico científico nacional, então dentro da área de odontologia. Então, uma coisa que eu verifiquei, por exemplo, né, e aqui acho que muitos vão compreender, é que aqui no Brasil, uma boa parte dos artigos dentro da área de odontologia, eles não são direcionados para os periódicos específicos, né? Ou seja, eles são direcionados para periódicos, digamos, mais genéricos. Então você tem lá um Brazilian Dental Journal, né? Que a princípio me parece ser o periódico nacional, né? Com maior impacto, né? Com maior impacto aqui no Brasil, certo? E provavelmente, né? Provavelmente, apesar de que ele não está no JCR, ele só está no SJR. Né? Então, só para dizer que não são medidas únicas, né? Não são Não medidas únicas. significa que seja ruim, né? É, Imagina, mas é que cada um tem uma medida diferente. A gente tira exatamente. uma média, né? Mas até eu fui me consultar com uma professora da área de saúde, e ela tinha me dito que parece-me que o JCR, ele parece ser um fator de impacto, digamos, mais utilizado dentro da área de saúde. Então, se eu fosse colocar que talvez o segundo pesquisa odontológica brasileira, né, o Brazilian Oral Research, talvez, né, seja um periódico que com um fator de impacto, digamos, maior dentro da comunidade odontológica. Mas vocês podem ver que são journals ou são periódicos que não são específicos de periodontia, eles são dentro da área odontológica. Então, você vai ter, digamos, uma dificuldade um pouco maior, né, de procurar artigos específicos dentro desses periódicos. São periódicos gerais do Brasil. Aí alguém perguntou aqui da Sobrap, da Implant News. Então, o Sobrap não tem SJR, não tem JCR, não tem Qualis. Não, eles têm Qualis. E eles são gratuitos, tá? São gratuitos. São gratuitos. Só Implant News não é gratuito, né? A Implant News, eles têm um site também que apresentam uma boa parte dos artigos deles também gratuito. Pelo menos dentro da busca que eu fiz, muitos dos artigos deles estão disponíveis de forma gratuita. Agora sim, ó, a Implant News Pério é uma revista que ela é bastante vendida como atualização profissional. Por ela não ter impacto, não significa que ela seja ruim, porque eu acho que elas são revistas muito ilustrativas. A Sobrap faz muitas revisões de literatura interessantes também. Isso significa que, para usar como fonte de pesquisa, talvez não seja tão importante, mas para a atualização profissional, isso vale, né? Ah, com certeza. Então, não né? E talvez até eles tenham uma linguagem, digamos, mais acessível para o profissional dentista e, às vezes, até para o acadêmico, né, da graduação. Então, são revistas importantes, né, isso também acontece dentro da área de administração. E assim, como elas estão em língua portuguesa, elas facilitam que as pessoas acabem tendo acesso aos estudos científicos, né? Sim, as informações, né? Com certeza. Né?
E muitas vezes, como eu disse, elas são revisões de literatura ou mesmo artigos direcionados para o profissional. Né? Então você tem que lembrar que é o caso desse daqui também. Exatamente, porque nós temos que até fazer algumas diferenciações, porque às vezes... A ciência não é só para pesquisa, a ciência pode ser para o profissional, né? Exatamente, você precisa diferenciar também essas questões, né? Porque uma boa parte, quando a gente está colocando esses artigos para vocês, né, são artigos de pesquisas, né? São artigos de pesquisa, eles não são muitas vezes casos clínicos, sim, ou mesmo que é o caso desses algo até coisas mais, digamos, aplicadas. Exatamente, né? Porque isso daqui é difícil de ler, é pesado, porque é muito científico e não tem caso clínico. Eu vejo até interessante que, geralmente, na área de saúde, isso é mais comum. Na área de administração, isso é uma coisa já até um pouco mais recente. A questão de você ter os chamados artigos tecnológicos, a gente chama. Para o público, né? Que são os artigos aplicados, né? São os artigos, por exemplo, decorrência de consultoria, né? Entre outros. Professor, o senhor atribui que na lista do JCR, as revistas de maior impacto geralmente são periódicos de periodontologia? Isso eu não sei, tá? Atualmente, o Periodontology 2000 é o que tem maior impacto entre 91 revistas. Não é, né? Não é o Periodontology 2000, é o Journal of Periodontology. Pelo que eu vi aqui, pelo menos pela minha pesquisa, tá? Que eu não sou da área, certo? Eu não sou da área, e a Cristina não fez esse levantamento comigo, eu fiz sozinho. Então, se você perguntasse para mim, eu falaria que não seria o Periodontology 2000. Se você perguntasse para mim, que não sou da área. Tá? Para mim seria o Journal of Periodontology e o Journal of Clinical Periodontology, tá? Isso dentro da minha pesquisa, certo? Uma revista que não está no Qualis não está no Qualis porque nenhum artigo foi publicado naquele título pelos programas de pós-graduação do país durante aquele período de avaliação da CAPES? Não é esse o critério? Não, né? Na verdade, são muitas coisas que estão vinculadas a isso. Tá num Qualis ou não tá, né? E às vezes até existe até uma grande influência, né, dos revisores, né, dos avaliadores de área, né, que vão avaliar esses periódicos, né? Nós temos uma quantidade bastante grande de avaliadores dentro desses periódicos, né, que vão estar lá. Enfim, eu acho que para nós, simples mortais, dentistas, eu penso que o que a gente pode extrair de mais importante desse tipo de entendimento, agora eu vou fazer a minha sinopse geral, tá? Do entendimento, eu penso assim, eu comecei a sempre falar no Pério Diária que eu traduzo da ciência o artigo científico para as pessoas. Porque você lê um artigo científico internacional de impacto e repensar isso na vida clínica é uma tarefa árdua. Então eu falo, eu traduzo. Mas a gente quis trazer por quê? Muitos pedem um artigo, às vezes, quero dar uma palestra em tal lugar, quero tirar uma dúvida se esse produto, a senhora já ouviu desse produto, dessa pasta, desse... Olha lá, veja o princípio ativo e procura no Google acadêmico, ou procura em algum artigo científico. Isso é a coisa mais importante. E aí, a turma que vai fazer pós-graduação já é outra história, né? Aí é outra... Eu acho que quem é profissional tem que buscar coisas de profissional. E eu já vivi a história de começar atrás de muita informação e a gente se esfola e seria mais ou menos como tentar montar quebra-cabeça de lupa. Você não tem a visão do todo e se perde no caminho. Então, o profissional precisa ter uma visão aplicada. E o pesquisador é o carinha do microscópio que vai pegar a pecinha do quebra-cabeça e vai estudar só aquela pecinha. Né? Meio assim, não é? Meio assim, de uma forma bastante simplista seria isso. Eu sou ótima para colocar as coisas de uma forma simplista, porque a gente fala com o paciente, se a gente começa a falar difícil, ninguém acaba entendendo, né? Enfim, agora vocês estão sabendo que o Pério Diária tem base científica, porque eu tenho a quem perguntar. E aquilo que vocês procurarem, a proposta é, será que isso tem fundamento? Será que isso não tem fundamento? Eu, professora,
O professor vai atrás das bases científicas. Agora sim, explica para nós, por que um professor, ele é avaliador do MEC, tá? Por que um professor tem que ter pelo menos mestrado? O que é que o mestrado vai ensinar para uma pessoa para ser qualificado professor? Na verdade, né, é uma sugestão, porque atualmente você precisa ter uma pós-graduação lato sensu, né, ou até dentro da área de vocês, acho que não tem essa exigência. Tem sim, 30%. Tem? 30%, tá. Então 30% do corpo docente tem que ser ou mestre ou doutor, mas 30%, né? Eu não sei bem porque cada área meio que tem algumas colocações. Eu estou colocando, hoje a exigência mínima para se dar aula é você ter uma especialização. Então, certo? assim, ó. Mas você ter o mestrado, né, ele realmente te dá um upgrade no sentido de que ele vai te dar, né, justamente os subsídios para que você consiga digamos, achar, né, os artigos e poder avaliar muitas vezes se a informação que você tá buscando, ela é fidedigna. Aí assim, ó, o que o mestrado me ensinou? Você faz mestrado, aí você se esfola viva no mestrado, sempre assim, porque se não for esfolado, o mestrado foi muito fácil, tá? E aí, você vai... lá você vai aprender a separar o joio do trigo. O que presta e o que não presta. É isso a função do mestrado. Para você se aprofundar, mas tem gente que tem 4 especializações da odontologia, fico encantada. E tem gente que tem um mestrado, mas tem gente que tem um mestrado que não vale pelas 4 especializações que a pessoa tem. Então, quem tem especialização tem um conhecimento prático horizontal. E o mestrado vai dar um conhecimento aprofundado e mais, vai te ensinar a procurar vai ensinar a separar o que é fidedigno e o que não é, para mostrar para os seus alunos. É meio isso, né? Então, por exemplo, eu sei que eu não vou procurar no Google para falar para vocês, porque no Google eu sei que porque não tem profundidade. Eu também quase só procuro produto no Google acadêmico. Quando alguém fala assim, professora, tal produto presta, vou no Google acadêmico. Mas se eu tenho mais, olha, alguém tem 6 especializações, parabéns. E é isso aí, consegue ter uma visão do geral. E vou contar uma coisa, assim, da minha história, que vocês não sabem, tá? Que o meu mestrado foi tão difícil, que eu fiz mestrado em microbiologia, mas é que eu não pude fazer pério, porque há 20 anos, o pré-requisito para pério é que eu tinha que ser aluna da especialização particular, cobrado em dólar há 20 anos, não tinha dinheiro para isso. E então eu fiz mestrado, né, em microbiologia, isso é o que tem, né? Tem para hoje, queria dar aula. E aí era tão difícil, falou assim, eu vou desistir. Aí um dia ele falou assim para mim, você quer desistir? Desiste. Vai virar recém-formada, vai procurar emprego. Emprego nem há 20 anos, nem ontem, nem hoje, nunca foi fácil. Então, felizmente, eu concluí e depois fiz especialização em pério, que ele pagou para mim, há 20 anos. E por conta disso, por conta disso, virou todo esse mix que é o pério diário, que é o meu mestrado em microbiologia, a especialização em plantipério, o MBA, e agora, assim, um pouco de fundamento científico para vocês saberem, é meio isso tudo de onde nasceu o pério diária. E essa é a proposta de conseguir trazer informação clara para vocês e muito aplicada. E assim, às vezes, por vaidade, alguém fala assim, tem que fazer mestrado, ou você pensa, preciso fazer mestrado para virar alguém. Não precisa, você precisa ser gente boa, precisa ser dentista bom, porque o mestrado vai te dar profundidade acadêmica para ou ser professor ou para ser pesquisador. Talvez não seja a coisa mais importante do mundo, né? Muito bem, pessoal, acho que é isso. Essa foi a nossa proposta de hoje, tá? Acompanhem o Pério Diária. Mais uma vez, quem é dentista de Mocho e está ouvindo, vai saber que o que for referenciado, o que eu referenciar nos journals de referência, eles têm impacto, por isso que funciona. E aquilo que não for referenciado ou em alguma coisa, talvez não seja tão importante. Não é só porque tem a referência bibliográfica que é importante, né? Às vezes está lá a referência bibliográfica, isso é importante. Depende da referência bibliográfica de onde que tirou. Então, essa foi a proposta.